Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula com muito amor, com muito carinho. Mais uma aula para ajudar você. Professor Júlio, como que eu faço para fazer transações imobiliárias, negócios imobiliários e ter segurança? Professor Júlio, sou corretora, eu não quero dor de cabeça. Eu quero ajudar meu cliente, não quero assumir responsabilidade civil, criminal, disciplinar. Sou comprador, sou vendedor, não quero cair em fraude, não quero cair em golpe. E aí, professor Júlio, como que eu faço para resolver isso? Então, vamos juntos? Vamos estudar? Hoje nós vamos tratar aqui, eu quero que você saiba os cuidados para fazer um bom negócio no mercado imobiliário. Existem vários cuidados importantes, jurídicos e não jurídicos. Quando eu falo dos cuidados importantes não jurídicos, é conhecer o imóvel que você está tentando comprar, está tentando alugar, a localidade, a região, se é seguro ou não, se é próximo a transporte público, se você usa, vias de acesso. Então, tem muitas questões que nós vamos analisar antes de fechar uma transação imobiliária. Mas é muito importante analisar as questões jurídicas. Né? E quando eu falo de questões jurídicas, nós temos que tomar cuidado, jamais comprar um imóvel sem praticar o chamado due diligence. Jamais devemos comprar um imóvel, sendo corretor, sendo imobiliário, sendo comprador, sendo vendedor, jamais vamos transacionar sem fazer o due diligence. O due diligence são os cuidados com os golpes imobiliários, com golpes nos negócios imobiliários. E para que eu não caia em golpe, eu preciso evitar, de fato, tomar decisões apressadas. Eu preciso conferir todos os documentos no cartório, visitar o imóvel, preciso desconfiar, claro, principalmente fazer o due diligence, né? Após a compra registrar devidamente o imóvel. Tudo isso é necessário, tudo isso é importante para que a transação imobiliária seja uma transação segura. E é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que buscar. Então, vamos lá, vamos estudar item por item, informações importantes para fazer uma boa transação imobiliária, tá bom? O que é o due diligence? O professor lança um livro de due diligence esse ano, hein? Tá para sair também. Quando eu falo de due diligence, é uma auditoria imobiliária. Eu sempre vou começar, antes de comprar um imóvel, fazendo uma auditoria imobiliária para descobrir que imóvel é esse. Que imóvel é esse? Será que quem está me vendendo é o dono? Será que quem está me vendendo é o proprietário? Como que eu faço isso? Então, o corretor, a corretora, a imobiliária, o ideal é que numa transação imobiliária confira de fato quem é o dono, quem é o titular do domínio. O proprietário, ele pode vender o que tem, a propriedade. O proprietário, os proprietários. Quem não é proprietário não pode vender algo que não é dele. E quando eu falo algo que não é dele, o proprietário não pode vender, de fato, um imóvel irregular. Quando eu vendo um imóvel irregular, se eu estou afirmando ser regularizado, eu estou cometendo uma fraude, eu estou cometendo um golpe. Então eu preciso sempre analisar com muito cuidado, eu sempre preciso analisar se quem está vendendo posse ou propriedade. Porque se está vendendo posse, ele não pode vender através de compra e venda. O contrato correto é cessão de direitos possessórios e afins. Quando quem está me vendendo está vendendo a propriedade, aí o ideal que seja vendido através de um compra e venda. Esse contrato, se for acima de 30 salários mínimos, tem que ser feito obrigatoriamente por escritura pública. Toda transação imobiliária, para a gente evitar golpe nos negócios imobiliários, vários golpes, toda transação imobiliária, artigo 108 do Código Civil, precisa ser vendido através, sim, de escritura pública. O Código Civil exige. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser vendido por escritura pública. Quem faz escritura pública é o tabelião de notas. Cuidado, hein? Quando nós falamos das transações imobiliárias, então eu preciso saber que toda transação imobiliária, o início da transação imobiliária bem feita é, de fato, eu solicitando uma certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade pode ser matrícula ou transcrição. Transcrição antes de 76. Isso é igual SIC e CPF, é a mesma coisa. Ambas são certidões de propriedade, né? Então, importante lembrar. Então, cuidado, hein? Muita atenção em relação a isso. Legal. Primeiro passo no due diligence é a certidão de propriedade atualizada, solicitada no cartório competente. Hoje nós temos vários prestadores de serviço que você solicita pela internet, entrega na sua casa. Então, é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Outro dia, o corretor falou assim, professor Júlio, eu tenho muito medo de cair num golpe e depois ser processado pelo meu cliente.
Qual que é o principal cuidado que eu tenho que ter? Eu diria que os cuidados básicos para que todo corretor de imóveis possa fazer transações imobiliárias com segurança é o due diligence. Não fazer o due diligence, gente, é uma loucura, né? É uma fria. Precisamos tomar cuidado. O primeiro documento do due diligence, de fato, é sim a certidão de propriedade atualizada. Não dá para fazer uma transação imobiliária sem conhecer a certidão de propriedade atualizada. E cuidado, hein? Tem que ser uma certidão de propriedade atualizada. Ela tem validade de 30 dias. Não adianta o comprador ou o vendedor, né? Normalmente é o vendedor, apresentar uma certidão de 3, 4, 5 anos atrás. Porque podem ter ocorrido os cadastros, penhoras, bloqueios na matrícula, e aí como que fica? Então a certidão de propriedade, gente, ela tem que ser sempre atualizada, tá? Ponto importante. O primeiro documento, então, que nós temos que solicitar para fazer uma transação imobiliária segura é a certidão de propriedade atualizada. Ainda estudando o imóvel, ainda verificando, fazendo uma auditoria no imóvel, é importante verificar a questão, sim, isso é muito importante, a questão de tributos da União, Estado, Município. Então, quando eu faço a pesquisa relacionada ao imóvel, o due diligence deve ser praticado, vamos dividir em dois. Primeiro, imóvel, pesquisa relacionada ao imóvel. Segundo, pesquisas relacionadas ao vendedor. Então, primeiro, certidão de propriedade atualizada. Depois, certidões do distribuidor, negativa do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal. Isso relacionado à pessoa que está vendendo. Então, para ficar didático, eu vou separar em pesquisas. Pesquiso tudo que tem que pesquisar do imóvel e depois pesquiso tudo que tem que pesquisar da pessoa. Fica mais fácil, fica mais didático. Do imóvel, eu começo com a certidão de propriedade atualizada, depois certidão também da União, Estado e Município, as certidões negativas, para analisar, verificar se aquele imóvel tem tributos em atrasos, né? E eu verifico através da certidão negativa da União, Estado e Município. Tá? Então, importante também. Em relação à pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer quem é essa pessoa que está vendendo o imóvel. E aí eu consigo fazer isso através da certidão de distribuidor civil. Cuidado, nós temos duas certidões. Duas certidões que nós temos que ter acesso. Distribuidor civil da esfera estadual e distribuidor civil da esfera federal. Isso é o básico, hein? É o básico do básico do básico para poder fazer uma transação imobiliária mais segura. Eu diria que nós temos no due diligence, nós temos 3 cuidados básicos para o comprador, vendedor ter segurança. 3 cuidados básicos que todo corretor de imóveis deveria tomar para poder fazer uma transação imobiliária segura e não assumir depois a responsabilidade. Primeiro cuidado básico, conforme o artigo 722 do Código Civil, é de responsabilidade do corretor de imóveis, da imobiliária, exigir a documentação antes de captar o imóvel. Então, o corretor sempre tem que exigir a documentação para ver o que ele está vendendo. Depois, se a transação for feita, estiver em andamento, em vias de fato, fazer a pesquisa do imóvel, certidão de propriedade atualizada, certidões da União, Estado e Município. O segundo passo, a segunda pesquisa, em nome do vendedor. Do vendedor eu vou solicitar a certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal, e vou solicitar também certidões trabalhistas. Cuidado, hein? Anota aí. Certidões trabalhistas de execução trabalhista, ok? Execução. E certidão trabalhista de ações. A trabalhista é traiçoeira, hein? Você tem que solicitar essas duas certidões, não é uma e outra. Professor, mas para quê? Para quê? Eu quero saber a vida de quem está vendendo o imóvel. Tem que saber. Vai que está vendendo imóvel e, de fato, essa transação imobiliária, ela vai ser nula. Existe um processo trabalhista em andamento. Então, cuidado, né? É importante solicitar a certidão trabalhista. Além das certidões trabalhistas, no plural, porque são duas, ações e execuções trabalhistas, o ideal é solicitar a certidão do cartório de protesto também, da localidade do imóvel e aonde reside o vendedor. Isso seria, assim, a transação imobiliária mais segura, né? Então, de fato, 3 cuidados básicos. Então, seria o due diligence básico. Eu posso, se for uma área rural, eu posso ainda fazer pesquisas, fazer uma topografia, se é uma área rural, verificar se tem cadastro no CECIR, no CAR, isso é muito importante, né? Cadastros rurais. Então, eu vou verificar, vou analisar, tudo isso eu tenho que fazer, com muita qualidade, com muito cuidado. Mas o básico do básico é o que eu falei. A gente pode fazer algo a mais, é recomendável fazer algo a mais, mas sempre com muito cuidado, tá? Sempre com muito cuidado e sempre, jamais eu vou fazer uma transação imobiliária. Então, sem fazer o due diligence.
Então, professor Júlio, o que eu tenho que ver antes, né? Os cuidados essenciais antes de comprar um imóvel. Sempre certidão de propriedade atualizada, anotou aí? Atualizada 30 dias no máximo. Certidão de propriedade é uma escritura pública, hein? Só é dono quem tem a certidão de propriedade no seu nome. Escritura pública não faz ninguém dono, hein? Escritura pública quem faz é o cartório de imóveis, né? Além da certidão de propriedade atualizada, eu preciso também descobrir se o imóvel tem dívidas, débitos. E aí eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso pesquisando certidões negativas da União, Estado, município, ok? Legal. Depois, conhecendo o imóvel, sabendo que eu estou comprando de quem é dono, quem está me vendendo é o dono, sabendo também, né? Sabendo que esse imóvel não tem débitos com a União, Estado, município. Pronto, agora eu estou apto a fazer uma transação imobiliária mais segura. Mas antes disso, o que nós conversamos aqui? Eu preciso conhecer, de fato, quem é o vendedor. E como que eu conheço o vendedor? Eu conheço através das certidões. Certidões do distribuidor civil, da esfera estadual, certidões do distribuidor criminal, da esfera estadual e federal. Tanto a civil, a certidão do distribuidor civil e a certidão do distribuidor criminal, eu sempre vou solicitar da esfera estadual e da esfera federal. Combinado? Por quê? Porque existem crimes cometidos e em andamento no Fórum Federal. Então eu preciso tomar esse cuidado, né? É o básico. É o básico para a transação imobiliária dar certo. Esses são cuidados básicos, hein? Esses são os cuidados básicos para a gente poder conduzir. Então, certidão de propriedade atualizada, certidão da União, Estado, Município, tem que ser certidão negativa, União, Estado, Município. Em relação ao vendedor, certidão do distribuidor criminal e distribuidor civil, da esfera estadual federal, certidão de protesto da localidade do imóvel, onde resida, se residir no mesmo lugar do imóvel, aí não precisa de outra localidade, claro. E sempre a certidão trabalhista, ações trabalhistas e execução trabalhistas. É o básico, hein? Se for imóvel rural, eu posso ainda, devo ainda, analisar os cadastros rurais, como CECIR, CAR, entre outros, dependendo do estado. Posso mandar fazer um georreferencial também, para poder verificar a metragem, se a metragem é real, se a metragem é adequada. Posso fazer isso também. E também posso contratar alguém para fazer uma análise subjetiva. Eu posso bater palma no vizinho da frente, no vizinho do fundo, para analisar o que está acontecendo de fato. Então, posso fazer isso também, tá bom? A caixa preta do due diligence são os segredos, né? São os segredos para uma transação imobiliária onde eu tenha mais segurança. Eu brinco muito com esse nome, caixa preta, mas são os segredos. É o básico que nós vamos fazer para evitar cair num golpe, numa fraude, entrar numa fria. E a gente entra, hein? E de fato a gente entra. O due diligence, então eu quero que você anote. O due diligence, ele é feito através da certidão de propriedade atualizada, depois certidão negativa da União, Estado, Município, depois pesquisamos o imóvel, vamos pesquisar a parte, hein? O advogado, o corretor cobra para fazer o due diligence. O advogado cobra 2 a 5 salários mínimos. O due diligence é um trabalho importante e é extrajudicial. Quando eu falo de due diligence, começa com a certidão de propriedade, que pode ser matrícula ou transcrição, ok? Depois, certidão negativa da União, Estado, Município. Certidão também, eu pesquiso o primeiro imóvel, depois eu vou pesquisar a pessoa, o vendedor. Começo a pesquisar o vendedor. Como que é feita essa pesquisa? Certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, da esfera estadual e da esfera federal. Só isso? Não posso esquecer das certidões trabalhistas. Tem pegadinha, salsifufu, cuidado. A pegadinha salsifufu é você solicitar uma certidão só de execução trabalhista, mas pode solicitar a certidão trabalhista, deve, mas nós temos que lembrar que o sistema não é conexo. Então nós temos que solicitar a certidão de ações trabalhistas e a certidão chamada execução trabalhista. O sistema não vai trazer na mesma certidão as duas coisas. Cuidado, a trabalhista é traiçoeira nesse sentido, hein? Depois, as certidões de cartório de protesto são necessárias na localidade do imóvel, onde está localizado o imóvel e onde reside o vendedor. Esse due diligence é o básico do básico. Se for imóvel rural, eu ainda vou verificar cadastros como CECIR, CAR, entre outros cadastros importantes também. Então, cuidado, muita atenção em relação a isso, tá? Para que você tenha sucesso nessa transação imobiliária. É importante você tomar esse cuidado para que tudo corra bem, para que tudo possa dar certo, ok? Legal, hein? Tema bacana, tema importante. Tem perguntas?
Legal. A pergunta do Gustavo, ele fala assim, professor Júlio, sou corretor de imóveis, se eu não praticar o due diligence, eu posso ser processado? Gustavo, pode, corretor imobiliária, se não faz o due diligence para proteger a transação imobiliária, ele assume essa responsabilidade, hein? É um risco, é um problema, hein? E aí é onde o corretor pode ser processado por danos morais e materiais. Cuidado, tá bom? Muito cuidado, muita atenção. Legal. Então, chegamos ao final de mais uma aula do Questão de Direito. Agradeço a todos, muito obrigado. Acesse as minhas redes sociais, vai aparecer para você. O professor tem o Instagram, professor.julio.sanches. O meu Instagram divulgo aulas, palestras, cursos, sorteio livros. Quem quiser entrar em contato com o professor, presta o serviço de mentoria para advogados, corretores. Pode entrar em contato, tem meu e-mail aparecendo, julio.professor.direito@gmail.com. E quem quer estudar comigo, entra no site www.portaleso.com.br. ESO é a Escola Superior Universitária, tem vários cursos gratuitos, muitos cursos gratuitos, tem a minha pós-graduação, que custa R$ 980 online, tem muito corretor fazendo, a pós fantástica de Direito Imobiliário, Portal ESO é nota 1000. Tem o curso Despachante Imobiliário, que é um verdadeiro sucesso, vários cursos importantes para ajudar você, corretor e corretora, tá bom? Muitos advogados fazem essa pós, muitos advogados e corretores e corretoras, porque é uma pós para todos nós. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.